Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando nesse instante mais um podcast Arrocha Manaus. O nosso convidado hoje é uma figura bem conhecida, um vereador que tem um nome já consolidado na política. Hoje ele está no Avante e eu vou receber aqui o vereador Gilmar Nascimento. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Walter. Uma alegria, uma satisfação muito grande de poder bater esse papo com vocês aqui no Arrocha Manaus e me colocar à disposição para prestar conta para Manaus, porque todo homem público, político, ele precisa ter esse canal de comunicação aberto com a cidade de Manaus, sempre que é convidado, prestar conta das suas ações. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo aqui falando sobre a sua trajetória política, né? O senhor tem um mandato já há muito tempo, vereador conhecido, tem uma região que o senhor conhece muito bem, que é a região do Parque 10. Fale um pouco dessa sua trajetória. Olha, Walter, todo mundo sabe da minha história que inicia no Parque 10. Aqui foi onde eu cresci, onde eu formei todos os meus amigos, minha família, meus filhos também nasceram no bairro do Parque 10 e de repente eu participei de todos os movimentos como jovem, como criança, adolescente, brincando ali antes de ter centro social urbano, que era só uma área verde ali com mata nativa, e nós brincávamos ali de futebol no campinho de areia antes de ter centro social urbano. E também tomávamos banho ali no Balneário Parque 10, no Muruama, na Pedreira, que era o banho dos padres, sim, no Curió, naquela parte ali da colônia dos japoneses. Então nós temos muitas histórias, né? Dentro do Mindu, da mata ali, comendo maracujá do mato, jatobá, brincando ali. A gente cresceu e eu depois me formei como advogado, professor, e de repente o bairro vivia um momento muito difícil em 2000, quando havia um pesadelo, muitos apelidos nas comunidades que compõem a Zona Centro-Sul, adjacência do Conjunto Castelo Branco, com apelidos como Conjuntos Esquecidos, Buracão, Rua da Lama, tinha placas nos buracos, troca-se voto por asfalto, tinha Sovaco da Cobra, sim, muitos nomes feios e as pessoas vendendo as casas. De repente um movimento surgiu, me buscaram, me conversaram comigo para ver se eu poderia ser candidato representando o Parque 10 e de repente, mas nós temos políticos aqui, nós tínhamos uns 6 políticos dentro da Zona Centro-Sul. E aí depois eu fui entender, quando eu chego na Câmara, que na realidade nós vivemos numa área difícil, onde a Zona Centro-Sul tem menos voto que as outras zonas, onde o perfil da comunidade é sempre de oposição, e oposição muitas vezes porque o governo muitas vezes deixa algumas áreas de Manaus mais com serviços básicos e esporádicos. Isso levou esse abandono do Parque 10. Eu tentei me esquivar disso, falei para os colegas que eu tinha um projeto, meu projeto sempre foi a magistratura, inclusive fiz a escola da magistratura e no meio do caminho eu falei para um colega que eu estava atrasado para o meu projeto e que de repente eu não podia ser candidato, eu ajudaria quem eles indicassem. E o colega disse: Gilmar, a gente entende, mas tu está percebendo que você está sendo egoísta, porque tu está pensando só em ti? Eu disse: não, mano, eu ajudo vocês, mas eu estou atrasado para o meu projeto. E aquilo me tocou, eu entendi que era um momento delicado e acabei, depois de conversar, condicionando a que a gente trabalhasse de forma séria, sem poder econômico, sem populismo, sem assistencialismo e simplesmente argumentando e mostrando a realidade para o povo. E a gente conseguiu chegar na Câmara, eu estou no 6º mandato, hoje eu estou no Avante, faço parte do colegiado de líder do prefeito como vice-líder, sou presidente da CCJ, tenho um relacionamento bom com todos os meus pares e um relacionamento bom com todos os governos, porque eu entendo que o diálogo ele é o instrumento de conquista para que a gente possa avançar. Não adianta brigar com o prefeito, não adianta brigar com o governador, não adianta usar a tribuna e ofender, agredir, que isso não leva a nada. A gente precisa ter harmonia e saber que o representante do povo ele tem que ter habilidade no sentido de conversar, de argumentar a necessidade, porque a primeira função, Walter e Ala, do político, do vereador, do deputado, é representante. Olha, representante é eu conseguir
sentir a vontade do meu representado e eu incorporar esse espírito para que eu possa defendê-lo. E, ora, se eu for brigar com o prefeito, eu prejudico minhas demandas. Se eu for brigar com o juiz, fica difícil. Então, eu tenho que vencer na questão do debate, no campo das ideias, argumentando para convencer que os meus representados estão precisando de uma atenção especial. E aí a gente mudou a questão do Parque 10 aqui, quando eu chego na Câmara. Por quê? Porque a gente apagou aqueles apelidos feios. Hoje não existe mais conjuntos esquecidos. Hoje não existe mais Sovaco da Cobra. O Sovaco da Cobra deu lugar ao Parque Municipal da Juventude Tio Barbosa. A feira do Parque 10, que era antes, no meio da rua, atrás da delegacia, ali com umas banquinhas, sabe, desumana, a gente conseguiu realizar o sonho do seu Viana. Eu levei na época para o prefeito Alfredo Nascimento, expliquei e ele foi e disse, vamos fazer a melhor feira lá. Hoje tem a feira, que não tinha. A gente conseguiu resgatar o complexo esportivo Valdemar Saraiva, lá embaixo no Castelo Branco 2, que é um complexo esportivo. A gente conseguiu também resgatar o antigo Beira-Mato, que virou a van dentro do Parque do Mindu, que tinha sido embargado no próprio governo do Alfredo, e ele mandou desembargar quando eu levei para ele. A gente humanizou as praças, os parques, a gente levou o Parque 10 para ficar sempre urbanizado, passamos a fazer parte da agenda de obras da prefeitura, urbanizamos o Xangri-Lá, tinha rua no Xangri-Lá, Walter, que não passava nem trator. Igarapés ali, né? Minando água, enfim. E ruas que precisavam de drenagem profunda, porque os moradores todos estavam vendendo as casas. A escola Josefina de Melo, na colônia japonesa do pastor Miura, os carros passavam pelo meio da escola. Caçamba, carro que era uma pontezinha de Aquariquara. Eu consegui convencer o prefeito da época, que era o Serafim Corrêa, e nós fizemos ali a ponte Igarapé do Goiabinha, devolvemos o espaço para a escola Josefina de Melo, trouxemos paz e segurança para os alunos e professores. O Xangri-Lá, Walter, não tinha escola. Eu consegui uma escola para o Xangri-Lá. Tinha 300 crianças sem estudar, porque o pai e os pais não podiam levar para um local longe. O que eu faço? Localizei o Artimanha, uma escola grande com capacidade para 500, mas só tinha 79 alunos estudando. Levo para a prefeitura, mostro que era preciso alugar aquela escola, transformá-la em escola pública, e a prefeitura fez isso. Surgiu o Arthur Reis, 500 vagas. Quem estudava longe passou a estudar perto, 300 que não estudavam passaram a estudar, e 79 que quiseram continuar lá sem pagar. Isso é avanço. Então nós temos feito muitas coisas. Bom, o senhor falou aí que é o seu 6º mandato, né? Já respondeu quase tudo que a gente tinha aqui para perguntar. No seu 6º mandato, o que mais lhe chamou a atenção durante esse período que o senhor está na Câmara Municipal? Olha, me chamou a atenção que a gente tem que estar preparado para tudo. Vivemos um momento da maior crise sanitária do mundo, que foi a Covid-19, que conseguiu aí vitimar milhares de pessoas no mundo inteiro. E Manaus sofreu. A gente vê o isolamento de Manaus ainda, a luta pela BR-319, as forças ocultas impedem. A gente precisa unir todo o povo de Manaus, do Amazonas, para que a gente consiga a BR-319. Eu estive acompanhando a comitiva do CDL, FCDL, em Brasília. Fiquei feliz porque os lojistas passaram a entender que eles precisam também se mobilizar. Nós estivemos lá para a BR-319. Uma das coisas que me comove também, Walter, é justamente a questão das pessoas com vulnerabilidade, os idosos. Nós precisamos ter um hospital de referência para os nossos idosos. Não dá mais para idoso ser atendido no 28 de agosto, no Platão. Certo. Idoso, ele tem as suas especificidades, o seu sistema nervoso é abalado. Ele não pode mais estar vendo sangue, vendo pessoas chegando esfaqueado, pessoas com politrauma. A gente precisa ter um hospital de referência para o idoso. Embora seja uma competência do governo do Estado, mas tenho conversado com o prefeito para que a gente abrace essa ideia. A gente precisa de hospital especializado para pessoas com deficiência, porque também tem dificuldade. Então, essas preocupações sempre foram minhas. Isso já é pensando no futuro, né? Não agora mesmo, porque nesse momento a prefeitura
ela não tinha serviço de segurança pública, ela faz segurança dos prédios, né, com a Sim. Guarda Metropolitana. Mas a gente conversando e o prefeito entendendo que é importante fazer mais, o prefeito não criou a Secretaria de Segurança Municipal, não é competência do Estado. Eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que procurar resolver os problemas. Mas a questão da vulnerabilidade que eu te falo sempre foi bandeira minha. Eu sou autor da Semana Municipal da Luta das Pessoas com Deficiência. Eu sou o autor também da lei que criou a Política Municipal das Pessoas com Deficiência, criou o Fundo Municipal para as Pessoas com Deficiência, criou o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência na cidade de Manaus. Eu sou o autor também da obrigatoriedade da adequação dos balcões das lojas, supermercados, para os cadeirantes, para os obesos, para as grávidas. Eu sou autor também da lei da saúde bucal das crianças com autismo, levando para o município a questão da saúde dessas pessoas que precisam de especialistas na área. Uma criança autista ela tem problemas bucal em virtude dos medicamentos que elas tomam. A cárie vem mais cedo e não é qualquer médico dentista que ele consegue atender uma criança. Precisa ter toda a habilidade, precisa de formação. E aí eu também me preocupei com as crianças nas escolas, porque antes a merenda era igual para todo mundo. E nem todo mundo é igual, existem os desiguais. Existem crianças hipertensas, crianças com diabetes, crianças celíacas, crianças com intolerância à lactose. Detectando isso, eu fiz um projeto de lei que virou uma lei também. Hoje nós temos uma lei obrigando o município a fornecer merenda diferenciada para todos os estudantes com problemas metabólicos. Muito bem. Vamos falar um pouco, vereador, o momento político, né, atual. A gente visualiza uma corrida antecipada, né, para as próximas eleições, com o advento da internet, rede social. Parece que as pré-campanhas começaram bem antes. Como é que o senhor avalia esse momento atual da política? Olha, eu acho preocupante. Eu vejo que há uma corrida, como você falou, antecipada, mas eu acredito que o povo ele está cada vez mais inteligente, ele está conseguindo vislumbrar os movimentos. E aí o prefeito é candidato à reeleição por uma questão nata, ele é prefeito, ele vem para a reeleição. Né? E aí, de repente, o alvo muda ali para tentar criar problemas para o prefeito, começa, sabe, entra em questões da família, entra em questões, sabe, que é falta de ética. Então, o povo, ele está olhando. Eu faço parte da base do prefeito, como fiz parte da base de vários prefeitos, mas eu sou contra aquela questão de situação cega, radical, e oposição cega também radical. A gente tem que saber que nós representamos o povo de Manaus e que nós estamos lá para fazer com que o governo faça mais, não faça menos. Sim. Se a gente faz o governo fazer menos, não é o Davi que sofre, é o povo que sofre. Então nós estamos lá para somar. O que a gente não concorda, a gente tem que levar. Eu uso a tribuna bastante, mas uso a tribuna quase nada para ficar fazendo reclamações. A tribuna, ela é a última trincheira do político. Ele está lá para informar o que ele está fazendo. Eu, quando preciso de algo, eu vou na secretaria. Eu vou em todas. Isso nessa e nas outras. Quando eu estava alinhado, quando eu era da base, quando não era da base, eu sempre fui lá. Agora, se eu levo e as coisas não acontecem, aí eu tenho que usar a tribuna. Falo com o secretário, não acontece. Eu levo para o gabinete civil, não acontece. Levo para o prefeito, não acontece. A tribuna é minha última trincheira. Mas muitas vezes não se faz isso. E a campanha começou já há muito tempo. As pessoas tem gente que está preocupada com a campanha agora de 2026, né? De 2024 para prefeito, e tem gente que está trabalhando na campanha de 2026. Quando nem se entrou no ano de 2024. Não, aí o prefeito. O prefeito sofre as consequências. Atingir o prefeito, atingindo Manaus. Eu acho que tudo tem que ser no seu devido tempo. E também tem que ser no campo das ideias, não no sentido de atrapalhar a administração, de fazer com que a administração não alcance os objetivos, porque o povo está vendo
E o povo é inteligente, o povo sabe, agora não pode ser deixado levado. Dizem que uma mentira repetida muitas vezes, Walter, se transforma numa verdade. Mentira! Isso é mentira, verdade é verdade, mentira é mentira. Até meias verdades são mentira. Então a gente tem que ser coerente. Eu nasci em Manaus, eu amo Manaus. Eu tenho filhos em Manaus. Eu tenho netos em Manaus. Minha família toda, minha história, tudo aqui. E ora, eu sou eleito vereador para defender os interesses de todos. Eu não sou vereador do Parque 10, sou vereador de Manaus. Eu sou vereador do homem, da mulher, de todos. E eu tenho que fazer o meu melhor. Fazendo o meu melhor, eu estou no 6º mandato. Porque eu descobri que uma coisa faz a gente retornar, que é o trabalho. É a seriedade. É você ter coragem de se posicionar, é você estar dentro do hospital, é estar na UBS, é estar numa maternidade, é estar desativando lixeiras viciadas, é estar buscando asfalto. Eu passei nesses 6 mandatos 1 ano fora da Câmara, Walter. E todas as bases que eu tomava conta, todas elas ficaram em péssimas qualidades. O Parque 10 aqui ficou desassistido e todas as ruas, só do Conjunto Castelo Branco, 47 ruas, todas ficaram com problema. O Centro Social Urbano do Parque 10 apodreceu, ou ficou, o mato cresceu, a luz apagou, banheiros fecharam, moradores de rua passaram a habitar porque estavam em estado de abandono e até matar a gente lá dentro mataram. Eu voltei, fui ajeitar as ruas, ajeitar tudo e ajeitamos o Centro Social Urbano, que é o maior do norte. E nós enfrentamos a luta porque a política ela atropela a verdade, a seriedade, tudo, faz as pessoas ficarem cegas pelo poder e eles começam a ofender, usar blogs, tudo para tentar te desmoralizar. Minar de qualquer forma. Para tentar denegrir tua imagem por questões políticas. Isso não se faz. Bom, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo muito bom com o vereador Gilmar Nascimento, que já disse aqui que tem 6 mandatos, mas eu queria, para fechar aqui, que o senhor deixasse uma mensagem não para os moradores do Parque 10, mas para toda Manaus, né? Pensando num futuro melhor. Minha querida Manaus, o meu sonho é que a gente seja uma cidade de referência nas nossas decisões fundamentais políticas. A gente precisa suplantar o poder econômico da política. Enquanto o poder econômico ele for determinante para eleger os nossos representantes, nós vamos ter um parlamento fraco, e um governo fraco e um povo fraco. Mas se a gente suplantar o poder econômico, colocar o poder do conhecimento, o poder da inteligência, a gente vai ter um parlamento forte, que vai cobrar mais do governo. E o governo vai ser forte porque faz mais, e o povo é forte porque recebe mais. Eu sonho com isso, eu queria que o povo nosso entendesse uma coisa, Walter. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira, que diz: o poder emana do povo, e em seu nome exercido por meio dos seus representantes eleitos ou nos termos desta Constituição. Olha o que ele está dizendo. Povo, tu é o titular do poder, mas tu não exerce. Quem exerce é o teu representante. Fica atento quem tu elege. Fique atento quem te desvia, quem tira você do foco. E, de repente, o interesse maior, o interesse coletivo, o interesse difuso, não o interesse próprio. Eu quero dizer que eu sou da base do governo e vejo o prefeito Davi fazendo muito. Nunca vi um cara trabalhar tanto como ele, se preocupar tanto. Sabe por quê? Porque ele é da periferia. Porque ele sabe o que ele viveu. Ele é da família de feirante. Então, ele sabe o que ele viveu. Ele não chegou lá por nada, ele chegou por uma questão de dar o melhor dele. E hoje tem essa aprovação. Minha preocupação, as pessoas tentam minar, levar mentiras para transformar em verdade por repetir. A falta de seriedade muitas vezes faz com que a gente se machuque a todos. Eu desejo que a gente tenha uma eleição tranquila, que a gente não faça cabo de guerra e não prejudique a cidade de Manaus nem o governo do Estado. A gente tem que ajudar o governador do Estado a fazer o melhor, que quem ganha é o povo. A gente tem que ajudar o prefeito a fazer o melhor, porque quem ganha é Manaus. E não os nossos interesses, a busca pelo poder de forma tão extravagante, de uma forma de ferir os direitos fundamentais, que é a imagem, a honra das pessoas, e prejudicar a cidade de Manaus, que não merece isso. Muito obrigado, vereador Gilmar Nascimento, pela participação no nosso podcast. Com certeza será convidado para um segundo bate-papo aqui conosco. Obrigado, foi muito bom. Legal.
Esse Obrigado, foi mais um Walter. podcast Arrocha Manaus.